Bem-vinda ao Lavanda Pod, momento de conexão, autocuidado, saúde, beleza e bem-estar, tudo isso que a gente merece. Sou Ivonete Silva, massoterapeuta e esteticista. E aqui eu estou com a maravilhosa hoje, nosso podcast é com a Juliana Rocha. Lembrando que ela é parceira da Lavanda Massagem, psicanalista, também para cuidar da nossa mente, né? Para alinhar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas curas, né? Também. Juliana, seja bem-vinda ao Lavanda Pod. Muito obrigada, Ivonete. Estou muito honrada com esse convite, um convite incrível. E a Lavanda Massagem, ela é o casamento perfeito com a proposta da psicanálise, que é o autocuidado e o autocuidado da mente. O campo da mente é onde tudo começa. Os pensamentos, a construção do eu, da autoestima e da autoconfiança também. Muito bem. Juliana, antes de tudo, se apresente. Quem é Juliana? O que chegou a essa grande profissão da psicanalista na sua vida? Como você buscou, né, esse novo amor, esse novo ciclo na sua vida? A psicanálise, ela foi um encontro, assim, incrível que eu tive. Sempre esteve comigo, mas ainda não tinha descoberto isso. Começou na adolescência, quando eu gostava de ser uma boa ouvinte, de me conectar com pessoas, de acolher e de praticar aquela escuta. Então, a psicanálise, ela já existia dentro de mim, mas eu ainda não tinha, vamos dizer, nomeado, né? Dito, não, aqui é a psicanálise, é aqui onde você se encontra, né? Então, sempre esteve presente, aí passou a época da adolescência, né? A fase adulta, fui para a hotelaria levando toda a minha simpatia, espontaneidade, acolhimento, que também foi uma experiência muito rica para mim. Eu pude aprender muito, conhecer pessoas, né? Me conectar, né? E aprender muito, que é uma das coisas que eu mais amo, é aprender, né? Ouvindo a história do outro, entendendo como o outro se comporta. Então, na hotelaria eu tive muitas experiências ricas, até que uma grande amiga me apresentou a psicanálise, né? Vendo a minha inquietação, no sentido de, amiga, tantas pessoas estão precisando ser acolhidas, há tantas pessoas aí sofrendo, precisando de um acolhimento. Então, ela me apresentou a psicanálise, né? Ela falou do quão a psicanálise é incrível e pode ajudar as pessoas. E aí eu fui correr atrás disso, né? Eu fui vivenciar essa experiência, fui para a HU de São Paulo, fiz todo o processo de formação, né? Estudo, teoria. E aí foi onde eu fui descobrindo, fui me identificando com a psicanálise, com a proposta dela, né? Que é uma proposta de a gente trabalhar o inconsciente, que é o mais profundo, né? Entendendo ali o sujeito, dando espaço para ele se apresentar como ele é, sem se preocupar com rótulos, porque a sociedade já impõe rótulos para a gente o tempo inteiro, onde quer que estejamos, somos rotulados, né? O fulano é o TDAH, o cicrano é depressivo, né? Então, a psicanálise, ela não se ocupa disso. Ela se ocupa em ouvir o sujeito, entender o sujeito e acolher. Porque o acolhimento é o que faz a diferença, né? A pessoa se sentir aconchegada, ela se sentir confortável para ser quem ela é. E em outros ambientes a gente não consegue ter essa percepção, essa perspectiva e nem muito menos esse sentimento de pertencimento. Então, quando eu comecei o processo, né, há quase 2 anos atrás, eu fui descobrindo, e o fazer na psicanálise foi que me tornou a profissional que eu sou hoje e que eu não costumo chamar de trabalho, viu? A psicanálise, para mim, ela é um propósito de vida, ela não é um trabalho. Então, o meu propósito de vida é transformar vidas, levar luz, levar cura àqueles que estão precisando. Ai, maravilha. Então, por isso eu pensei, né, essa conexão com a Juliana. Porque quando chega aqui no Lavanda, muitos precisam dessa cura. Porque não é só estética, né? É também o acolher, como você falou. O escutar, né? O ouvir. E também aquele paciente, ele se ouvir o seu silêncio. Eu ouvi de uma que falava assim: faz tempo que eu não me ouço. Aí vem esse processo, sabe? Antes de você chegar aqui. E aí quando você chega, opa, é aqui mesmo, né? E eu falo muito do autocuidado, da cura, porque tudo isso eu passei, creio que você passa também, passou, né? E eu me conecto com autocuidado e a cura para poder chegar à estética.
né? Porque primeiro chega aqui, tem que cuidar daqui, Isso. né? Para depois chegar nos demais. Porque não adianta você estar com a mente a mil, né? Precisando de cura, bloqueado, e você não chega a lugar nenhum. Nem na sua meta do trabalho, né? Na sua família, nem no resultado que você quer para o seu corpo. Porque você fica perdido. Então, por isso, eu entendo que a psicanálise é sobre isso, essa cura, né? E às vezes não. A família nem sempre vai te ouvir, vai te entender. E um profissional, sim, né? E aqui, esse espaço é onde eu recebo elas. E eles também, né? E aqui fica essa conexão, eu fico no meu birô aqui na frente. E esse processo de conexão, de cura, né? Cura, porque você falar, né? Colocar para fora, como é você, aquele paciente que ouvir, você ouvir, né? Isso já é uma cura. E tu acredita que esses dias uma disse assim, eu ouvi tudo dela, né? Tudo, os problemas, e ela falou assim, eu tomei um dipirona, por isso que eu já estou começando a ficar melhor, não é não? Foi ela colocar para fora. Foi ela desabafar. Você se sente bem. Olha, preste atenção quando você tem uma amiga, alguém que você se sinta bem. E você fala, você não volta a outra pessoa, né, renovada? Exatamente. E também, Juliana, o encontro com amigas, isso é terapêutico. Sim. Porque é o ouvir, né, o acolher. Então, por isso tem essas maravilhosas, né? E falar pra gente um caso, assim, sem citar nomes, que chamou sua atenção, que você possa dividir aqui com a gente. Sim. Eu posso dividir um caso de uma paciente em que a gente pode ver de uma forma muito visível como se apresenta o inconsciente. O inconsciente, ele não mente quando ele quer comunicar algo e nós ignoramos. Porque, às vezes, o meu público é predominantemente mulheres. A maternidade, a carreira, o dar produção o tempo inteiro, estar bonita, maravilhosa o tempo inteiro, e cargas e sobrecargas que vão sufocando aquela mulher. E ela começa a não se identificar mais, ela começa a não se reconhecer mais. Eu tenho um caso de uma paciente que ela estava num local que estava adoecendo ela. E para se encaixar naquele padrão, se encaixar naquele local, ser aceita e ser acolhida, ela estava lá. E ela estava entrando num processo de adoecimento. O corpo começou a adoecer. Na mente já vinha, né, aquele alerta, né? Esse lugar não é teu, seu lugar não é aqui, isso não te faz bem. Mas aí, hoje em dia, a gente está muito nesse quesito de aceitação, né? De pertencimento. Ninguém quer ser excluído. Então, ela foi ficando e foi adoecendo, o corpo foi começando a ter feridas, marcas. Só que ela se colocou ainda nessa situação. Eu sempre gosto de ressaltar aqui que o tempo é do paciente. A gente acolhe, a gente escuta, ele vai repetir quantas vezes ele achar necessário, isso é normal, tá? Se ele está repetindo, não é porque não está fluindo, pelo contrário, é porque ele está elaborando. A psicanálise, ela diz que a gente recorda, relembra e repete, até que aquilo se elabore. Porque assim, vamos pensar o que é elaborar. Elaborar é processar algo. Então, o sujeito, ele é um universo, e ele vai processar no tempo dele. Então, no tempo dela, quando ela sentiu que estava pronta, ela conseguiu romper o ciclo de estar naquele lugar. E hoje ela vivencia uma liberdade absoluta de ser quem ela é, de se posicionar, de se empoderar como mulher do jeito que ela é, do jeito que ela se sente bem. Desprendida de julgamentos, desprendida desse vício, que gera um vício, de agradar, de estar naquele lugar para ser, não, você é agradável, ficar ali confortável, né? Mas aí eu digo sim, querendo dizer não, e aí eu gero um conflito interno dentro de mim. Ela falou exatamente no tema que muitas mulheres sofrem. Mulher solo, mãe solo, né? Mulher solo é aquela que sua mãe já foi pro céu, seu pai, né, não está aqui em terra, então você está mais sozinha, né? E ser mãe solo também, a gente somos julgadas, né? Ah, você faz uma academia, não está indo para arrumar namorado, uma mulher que sai sozinha para tomar um vinho, ela está buscando paquera, e não, ela trabalha,
o dia inteiro. Ela reorganiza os seus filhos no dia a dia. É ardoso porque ela vai construir tudo isso, né? Elaborar tudo, organizar a sua semana, pensa. E ela tem um único momento de tomar seu vinho. Aí vem uma maravilhosa assim, diz, faça mesmo. O que você diz desse tema? É um tema muito importante, muito relevante, e é algo que eu vejo muito em consultório. São mulheres que estão sempre com os papéis à frente. Ser mãe, dar resultado, carreira, bem-sucedida, mas elas vão se anulando, elas vão se esquecendo, elas vão se deixando, né? E às vezes até pergunta, onde foi que ficou você nesse processo? A pergunta disparadora de hoje, onde é que ficou você nesse processo, né? Por quê? Onde é que ficou você? Porque antes de ser mãe, de ter filhos, né, da maternidade, existe uma mulher. Existe uma mulher que ela tem sonhos, metas, planos, desejos. E qual o desejo dela? O desejo dela é o que ela quiser. Não é o que o outro diz, porque o outro projeta sobre nós o tempo inteiro. Frustrações, afetos, desafetos. E a gente não tem o porquê e nem para que receber isso. Eu vi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava produzindo conteúdo para as minhas pacientes, para os meus seguidores, de uma mãe que foi atacada por outras mães, acreditem em você, por outras mães, porque ela estava com o cabelo escovado, com bijuterias, né, e estava maquiada. O filho dela tinha acho que em torno de 1 ou 2 anos, e disseram que era um absurdo, que isso não era ser mãe, que ela estava totalmente errada, que ela não estava cuidando do filho. Então, volta-se sempre para o bebê, aí se exclui a mãe. Só que eu sempre digo, você pode cuidar do seu filho sem deixar de cuidar de você. Ah, mas é que eu tô em casa, que é um termo que, assim, as minhas maravilhosas já aprenderam, que não tem esse termo aqui de roupa de mendigo. Não tem esse termo. Tá em casa, passa o batom, bota uma roupa bonita, faz um penteado diferente, coloca um brinco aqui na orelha, nada de roupa de mendigo. Isso é uma das coisas que eu ensino sempre para as minhas pacientes. Por quê? Se você fica de pijama o dia inteiro, bem jogadinha, bem largadinha, a ciência diz que o seu cérebro associa o quê? Pijama, cama, dormir. E aí você automaticamente vai se sentir o quê? Mais caidinha, mais sem ânimo. Então eu ensino para elas que se elas querem estar bem, isso começa no externo, de dentro para fora, mas o externo também. A maneira como você penteia o seu cabelo, você coloca um brinco diferente, uma roupa, né? Se uma vez por mês você se permitir, porque isso é muito do que a gente se permite, né? Comprar uma peça de roupa para você, um brinco novo, um batom, um perfume, uma coisa simples. A gente está falando de coisas simples, né? A gente está falando de coisas muito elaboradas, né? Porque às vezes as pessoas pensam que autocuidado, nossa, vou gastar rios de dinheiro. E não é sobre gastar, é sobre investir. Investir em quem importa e em quem merece, que é você, que é o projeto mais importante no final. Então, esse caso me chamou a atenção de mães atacarem outras mães, porque a mãe estava arrumada com a criança, então é como se ela não pudesse. Tipo assim, a maternidade está limitada a sofrer. Sofrer, se deixar, se anular. Se você não se anula, então você não está sendo mãe. Sendo que não é por aí. Perfeito, viu? Com ajuda. E assim, é merecedora, né? Porque você não pode deixar de ser mulher, né? Existe uma mulher, existe uma criança ali dentro, porque aqui dentro tem uma criança. Então, quando foi que você mimou essa criança aqui dentro? Ela precisa sorrir, ela precisa ser aula, né? Isso não é só uma vez ao mês, mas sempre. Coisa simples. É você meditar, ouvir sua respiração, é você parar um pouco no seu cafezinho, no seu vinho. Ah, mas eu não tenho ninguém que vá comigo, vá só. Vá só, faça por você. Porque assim a gente vai florando, né? A gente vai regando aquela sementinha aqui dentro. E aí os demais vai fluindo, né? E aquele amor próprio, né? Eu sinto muito aqui. Se ame primeiro, né? Cuide-se primeiro. Os demais vai vir até você. Isso também para quem é casada, né? Você que se cuidar, eu ouço muito aqui também, eu estou me cuidando, ele já está começando também a se cuidar cuidar da alimentação e também fazendo academia. Termina que isso tudo vai chegar na sua família porque é o reflexo, né? Do seu filho,
né? Que você está se amando, lá em casa está refletindo também. Tem esse espelho. A minha filha, né? O meu filho, né? Que é homem, mas ele sabe, a minha mãe está se cuidando, eu vou me cuidar, eu vou chegar aqui, eu vou cuidar da minha alimentação, do meu sorriso e etc. E falar em autocuidado, tudo isso, né? Esse contexto todo, a Lavanda Massagem está agora com um projeto, né, Juliana? Fala um pouquinho desse projeto. Nos apresentem esse projeto maravilhoso, se permitir, em um só lugar, né? Isso, em um só lugar. O projeto Renova Mente e Corpo é um projeto incrível, maravilhoso, pensado para você que quer ter o cuidado integral em um só lugar. Em canto nenhum você vai conseguir isso. Você vai ter psicanalista trabalhando a sua mente, você vai ter nutricionista, esteticista e personal trainer. Ou seja, você vai ter um cuidado integral em todas essas áreas que são extremamente importantes e que se conversam muito porque uma está diretamente ligada à outra, né? Então, você vai conseguir ter esse cuidado integral com uma equipe de especialistas no conforto do seu lar, onde você vai poder trabalhar e potencializar os seus resultados, porque uma área vai ligando à outra e logo a gente também vai conseguir trabalhar o que está travando você, o que está te impedindo de poder se cuidar. É a procrastinação? É a ansiedade? É a depressão? É a baixa autoestima? Iremos trabalhar. Só que iremos trabalhar de dentro para fora com profundidade, porque aonde tudo começa é na mente. Então, na terapia, Freud, o criador da psicanálise, ele fala que a cura pela fala, ou seja, você vai colocar para fora aquilo que está trazendo esses entraves, o que está impedindo você de avançar, de potencializar os seus resultados. Então, você vai conseguir ter uma mente mais leve, um corpo mais relaxado, um organismo mais bem nutrido, né? E um corpo que está ali sendo fortalecido com os exercícios físicos. Porque cada área ali vai ser trabalhada com mais profundidade. Então, o Renova Mente e Corpo foi pensado nisso, onde você pode, num único lugar, encontrar um cuidado integral em todas essas áreas. Perfeito, maravilhoso. Tem personal, tem nutricionista, tem psicanalista, tem massoterapeuta, esteticista, então tudo de bom em um só lugar. E vem mais novidade com Lavanda Massagem. Vem sim, viu? Aguardem, porque a gente precisa, né, desse autocuidado, natureza e tudo de bom. Nos dias aqui, uma dica, assim, para elas. Uma dica? A dica que eu mais gosto de dar no consultório é quando você acordar de manhã, acorde no seu dia, se sente na cama, sinta a sua respiração, sinta as batidas do seu coração, tenha um tempo para você primeiro, nas primeiras horas da manhã. Dependendo, faça a sua meditação, a sua oração e comece o seu dia se arrumando. Se arrumando, comece o dia se preparando para aquele dia. Se preparando mesmo, colocar um brinco bonito, uma roupa bonita, pega lá aquele vestido que você está segurando ali, é igual a história da louça. Eu comprei uma louça linda para visita. Gente, a louça é para você, a roupa é para você, não espera o momento. A felicidade é aqui e agora, não é quando tiver a ocasião para usar aquele vestido, aquele sapato, aquela roupa. É aqui e agora. Então, comece o dia se arrumando. Comece o dia olhando no espelho e dizendo para você: sou linda, sou abençoada, sou corajosa, sou incrível, sou inteligente. Alimente a sua alma com aquilo que te faz bem. Porque as palavras, elas são alimento para a nossa alma. Às vezes a gente para e pergunta: e aí, se hoje você fosse comer suas palavras, você seria envenenado ou curado? Fica aí a pergunta, hein? Fica aí a pergunta para você. Então, essa pequena pergunta provocativa já mostra um ponto de reflexão. O que eu tenho dito para mim? Isso. Eu tenho acreditado em mim? Eu tenho acreditado no meu potencial? Eu tenho observado a minha beleza ou eu estou observando só dos outros? Isso. Acontece muito, hein? Bom se identificar bastante nesse tema. E eu gosto, vou falar minha dica aqui, eu gosto de, antes de pegar o celular, acordar e me ouvir. Porque aí eu vou elaborando, vou acordando aqui, né? Aí eu faço minhas orações, meditação. Aí eu consigo ativar o modo amor, né? Entendeu? Ativei meu humor aqui. Se eu não fizer isso,
e deixar para depois, aí já era. É gato me chamando para tarração, menino, bom dia, e telefone, e treino, e já era. Então, acorda mais cedo e se permita fazer esse tempinho que é necessário, que é tão bom. Faz e você vai ver que dá uma diferença no seu dia a dia grande. E adorei o papo de hoje, foi essa incrível. Conexão maravilhosa. Obrigada, né, por você ter dado esse espaço e nos permitir conhecer mais. Fale um pouco aí da sua rede social, seu projeto. Sim. Nas redes sociais vocês me encontram no @psique.juliana.rocha. Lá no link da bio, você clicando, você já vai diretamente para o meu WhatsApp, onde eu posso estar te passando mais informações, agendando a sessão, entendendo o que você está precisando no momento. E lá tem, no link da bio, o WhatsApp e tem o link do meu Instagram. Perfeito. E você que está em casa, compartilha com sua amiga esse momento, né, terapêutico, de autocuidado. O que é bom a gente tem que transmitir, chegar naquela maravilhosa que está precisando ouvir uma palavra, porque só uma palavra muda tudo, né, no nosso dia a dia. Então aproveita, compartilha, tá? E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Em breve vai ter outro momento com a nutricionista maravilhosa. Compartilhar esse momento também de nutrição, tá? Porque aqui no Lavanda Pode, você pode tudo!